Durante sessão da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o deputado federal Marcel Van Hatten apontou o absurdo de o parlamento ter aceito as ordens do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e assim alterado completamente o orçamento para o ano de 2023. O deputado mostrou que os debates que vinham sendo feitos nas duas casas legislativas foram inteiramente alterados pela ação de ministros do Supremo, sem que os presidentes das casas tivessem qualquer iniciativa para impedir. Van Hatten disse: "Nós vimos o STF agindo politicamente e esta casa, que já está prostrada diante do judiciário, deu uma demonstração cabal de como se curva o Supremo Tribunal Federal." O deputado lembrou que o ministro Ricardo Lewandowski deu sugestões para o Congresso e depois votou pela inconstitucionalidade de tema relacionado às mesmas leis. Ele lembrou que, após o presidente do Senado conceder uma entrevista ao lado do ministro no dia seguinte, foi convocada uma sessão do Congresso. Van Hatten disse: "É uma vergonha. O Congresso está ajoelhado diante do STF e às vezes diante de um ministro. É vexatório." Van Hatten afirmou: "Nós estamos humilhados e de joelhos diante do STF e eu não acho graça nisso. Acho curioso e até triste que senadores, em especial senadores, porque têm a função de julgar ministros do Supremo, não estejam conscientes ou não demonstrem, pelo menos, dessa situação humilhante diante do STF, diante de ministros do STF, e esse orçamento é fruto dessa humilhação." O deputado explicou ainda que a liminar do ministro Gilmar Mendes, que excluiu o Bolsa Família do teto de gastos, foi irregular, mas mesmo assim não teve qualquer oposição no Congresso. Ainda assim, o Congresso aprovou uma PEC que já tinha se tornado desnecessária. Van Hatten disse: "Mas claro que a Câmara e o Senado não se pronunciaram porque o Bolsa Família era apenas a desculpa para a aprovação da PEC." O deputado mostrou como a PEC serviu para criar um espaço fiscal para gastos excedentes e pagar pelos compromissos assumidos pelo novo governo, dizendo: "Lula, PT, o Centrão fizeram barba, cabelo e bigode aqui na Câmara e no Senado. Aprovaram aumento de toda sorte para quem mais ganha na elite do funcionalismo, inclusive para ministros do STF, para deputados federais, senadores, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, um show de aumentos, num momento em que a população passa dificuldades para comprar um presente de Natal, às vezes até mesmo para comer." Van Hatten disse que a PEC nem seria necessária depois do voto de Gilmar Mendes, apontando: "Irregular e inconstitucional, mas aqui se aceita tudo que vem do Supremo Tribunal Federal, não se questiona nada. O STF é a força ditadora do Brasil." O deputado utilizou um recurso retórico para afirmar que, se um ministro do STF decidir impor a alguém a pena de morte, a ordem será cumprida mesmo sendo inconstitucional. Van Hatten disse: "Porque hoje o Supremo faz o que quiser e ninguém diz nada." O deputado concluiu lembrando aos colegas parlamentares que, ao aprovarem o orçamento proposto, estarão gerando inflação, aumentando os juros, aumentando pobreza no Brasil. E acrescentou: "No fundo, se está prejudicando os mais pobres." Van Hatten lamentou a ganância dos colegas que, por poder político, tiram o dinheiro do povo e perpetuam a pobreza. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo,
domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Presidente, se eu entendi bem, acho que só o novo será contrário ao orçamento. E eu quero lamentar o que nós vivenciamos nos últimos dias aqui, no plenário, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado da República, aproveitando que essa comissão é mista, temos deputados e temos senadores. E não só aqui, também no plenário do Supremo Tribunal Federal, independentemente do mérito julgado, nós vimos o Supremo Tribunal Federal agindo politicamente, e essa casa, que já está prostrada diante do Poder Judiciário, deu uma demonstração cabal, de como se curva, senador Marcelo Castro, ao Supremo Tribunal Federal. Aquela votação na quinta-feira, o julgamento na quinta-feira da semana passada, e a sugestão de que a resolução do Congresso Nacional poderia resolver as emendas de relator, essa sugestão por parte do ministro Ricardo Lewandowski, pouco tempo depois, cerca de 1 hora, se convoca uma sessão do Congresso Nacional para o dia seguinte para aprovar uma resolução. É uma vergonha. É uma vergonha. O Congresso está ajoelhado diante do Supremo Tribunal Federal e às vezes diante de um ministro. É vexatório. O orçamento da República todo. E aquela convocação feita às pressas, o Congresso vota uma resolução e, pior, senador Marcelo Castro, depois o ministro muda de opinião, porque ele deu uma coletiva de imprensa ao lado do senador Rodrigo Pacheco, dizendo, não, veja bem, vamos sim considerar a resolução que foi aprovada. E na segunda-feira vai lá e vota contra o orçamento secreto. Aliás, eu também sou contra, nunca usei 1 centavo do orçamento secreto. Repito, não estou entrando no mérito, eu estou entrando na forma. Nós estamos humilhados e de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal e eu não acho graça nisso. Eu acho curioso e até triste que senadores, em especial senadores, mas deputados também, mas em especial senadores, porque tem a função de julgar ministro supremo, não estejam conscientes ou não demonstrem, pelo menos, dessa situação humilhante diante do Supremo Tribunal Federal, diante de ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse orçamento é fruto dessa humilhação. Fruto dessa humilhação. Humilhação. E depois disso se aprova uma PEC, uma segunda humilhação do Supremo Tribunal Federal, por meio de um voto do ministro Gilmar Mendes, senador Marcelo Castro. Completamente irregular. Eu não sei se Vossa Excelência sabe, o presidente deputado Celso Sabino, mas eu fui atrás da informação. Eu não sei se Vossa Excelência sabem, meus colegas, mas o mandado de injunção que Gilmar Mendes utilizou, provocado por um partido político no Supremo Tribunal Federal, para tratar do Bolsa Família e colocá-lo fora do teto de gastos, aquele mandado de injunção, senador Marcelo Castro, estava arquivado desde fevereiro deste ano, já tinha transitado em julgado. Ele ressuscitou dentre os mortos um mandado de injunção. O ministro do Supremo Tribunal Federal fez algo que um estudante de primeiro semestre de Direito sabe que é ilegal de acordo com o nosso Código de Processo Civil. Mas claro que a Câmara e o Senado não se pronunciaram, porque o Bolsa Família era apenas desculpa para a aprovação da PEC. Ficou muito claro. Porque se fosse pelo Bolsa Família, para que votar a PEC ontem?
Por que a PEC do estouro, da gastança, a PEC do Lula foi votada? Porque já não era apenas do Bolsa Família, aliás, nunca foi. Ela foi para abrir um espaço fiscal neste ano que o governo não precisava. O ministro Paulo Guedes deixou claro que as contas estavam pagas, abriu-se crédito extraordinário. Quem precisava é quem tinha compromisso a cumprir e que vai cumprir com esse orçamento com verba de relator, com outros investimentos que já não precisavam mais ser feitos de acordo com as contas do governo federal que estavam fechadas. Senhor presidente, eu vou pedir para se agregar o tempo de liderança do Novo, porque eu estou vendo que meu tempo já se esvai. E, além disso, se deu um espaço fiscal para um gasto excedente de mais de 100 bilhões de reais para um governo que nem começou. Eu disse ontem, Lula, PT, o Centrão, deputados, senadores, fizeram barba, cabelo e bigode aqui na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Aprovaram aumento de toda sorte para quem mais ganha na elite do funcionalismo, inclusive para ministro do STF, para deputados federais, para senadores, para membros do Ministério Público, Defensoria Pública. Enfim, um show de aumentos no momento em que a população passa dificuldades para comprar um presente de Natal, às vezes até mesmo para comer, e que é utilizada como desculpa e justificativa para furar o teto, porque sequer era necessária essa justificativa depois do voto de Gilmar Mendes, irregular, inconstitucional, mas aqui se aceita tudo que vem do Supremo Tribunal Federal, não se questiona nada. O Supremo Tribunal Federal é a força ditadora do Brasil. O que o Supremo fizer, se determinar que determinadas pessoas, determinadas até feio, se decidir que determinadas pessoas podem ser funcionários do Brasil, ao arrepio do Estado de Direito, e eu estou recorrendo ao absurdo, que é uma técnica importante sim da retórica, mas é um absurdo possível nesse país. Se um ministro monocraticamente decidir, não há senador ou deputado que possa dizer alguma coisa, não há autoridade no Brasil que possa desdizer, e essa pessoa sim pode ser e será, apesar de ser inconstitucional a pena de morte no Brasil, porque hoje o Supremo faz o que quiser e ninguém diz nada. Então, ministro Gilmar Mendes decide, de uma forma inconstitucional, ilegal, e que qualquer estudante de direito do primeiro semestre, quem me chamou a atenção disso, aliás, foi um membro do Poder Judiciário que fez contato comigo, estarrecido com a decisão de Gilmar Mendes. Aliás, há muitos membros do Poder Judiciário que respeitam a Loman, que não se pronunciam publicamente, diferentemente de ministro Supremo, que falam sobre o que querem e sobre o que não devem, porque a lei orgânica da magistratura é clara ao dizer que magistrados e ministros de Supremas Cortes precisam ser contidos as suas manifestações. Ao contrário, eles são exacerbados e calam quem deveria ter total imunidade para falar o que quer, que somos nós, deputados e senadores. Mas voltando à minha argumentação, senhor presidente, caro relator, senador Marcelo Castro, eu lamento que esta Câmara dos Deputados já tenha aprovado esta PEC para furar o teto e agora este orçamento, que tinha um déficit primário anterior previsto de 63 bilhões e 700 milhões, passará a um déficit primário no ano que vem de 2023 para 232 bilhões e 600 milhões de reais. 2% do produto interno bruto. É um absurdo. Nós estamos aqui como parlamentares gerando inflação, aumentando os juros, gerando pobreza no Brasil. Infelizmente, é esse o resultado de, talvez até na cabeça de alguns, porque eu sei que outros sabem exatamente o que estão fazendo, mas como são gananciosos, ambiciosos e querem se manter politicamente acima de qualquer coisa e o que vier de grana para sua manutenção política vem bem. Mas, infelizmente, tem muitos que se deixam levar pelo discurso falacioso, enganoso de que se está ajudando os pobres, no fundo se está prejudicando os mais pobres. Disse ontem no plenário e repito aqui, o que vem na iniciativa privada, e defendo muito quem produz e quem trabalha, dizem que na iniciativa privada tem muita ganância. Pois bem, eu digo aqui com a experiência agora de 4 anos, esse é o meu último dia, deputado Gaguinho, de mandato,
efetivo, porque amanhã começa o recesso desse meu mandato, recomeça depois no dia 1º de fevereiro, graças a Deus e aos eleitores, a quem sou muito agradecido, continuarei aqui na Câmara dos Deputados, mas disse ontem no plenário que falam que tem muita ganância no setor privado. Eu nunca vi tanta ganância na minha vida como tem aqui nesse parlamento. Nunca vi tanta ganância como vejo de determinados, não todos, tem muita gente bem intencionada e com o oposto disso na sua forma de atuar aqui, mas nunca vi tanta ganância como deputados e senadores que querem usar do dinheiro do povo, inclusive gerando dívida que o povo vai pagar, para única e exclusivamente se manter no poder. Eu lembro a todos que caixão não tem gaveta. Para que essa vontade de se locupletar e pegar dinheiro, gerar dívida, inflação e juro e tudo que vem junto com o orçamento desses, apenas para se manter no poder? Vale a pena? Eu acho que não vale. E por isso voto contrariamente a essa peça orçamentária, com toda a vênia àqueles que discordam da minha posição. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Deputado Cajado. Depois. Vossa Excelência.